desculpar os outros, tratar as pessoas com mais gentileza e entender que às vezes as pessoas elas vão cometer erros, mas se a gente também espera ser desculpado quando a gente faz algo de errado, a gente também precisa dar esse espaço para o outro errar e desculpar. Ai, galerinha do YouTube. Salve, Ei, meu mano. parceiro! Nossa. Yo, make some noise to your boy Chris. Tô com meu parceiro poeta aqui. Como é que você tá, meu querido? Tô bem, mano. Melhor Noite agora. boa. E aí? Amém, você irmão. Tô bem, graças a Deus. Tô tendo uma noite tranquila. Ai, Melhor do que eu Deus, imaginava. Eu esperava uma noite cansativa hoje, mas até que tá suave, né? Tá suave por aí? Tá suave, né? O moleque tá bocejando a cada 5 minutos aqui Eu tô, nos gente, eu tô com sono, bastidores. desculpa. Mas eu acho que é assim, né? Eu acho que o mais legal é a gente mostrar a naturalidade. Porque são dias e dias. Tem dias que a gente real. tá mais cansado, tem dia que a gente tá mais disposto. Hoje é um dia que eu tô disposto e cansado ao mesmo tempo, acredita? Aham. Acontece às vezes. A vida do adulto é isso mesmo, né? Às vezes a gente vai ter que fazer umas paradas não na nossa melhor condição, mas é bom, acho, também um pouquinho no final, sabia? Porque a gente acaba que a gente dá uma puxada assim na gente, assim, sabe? Pra ser melhor, assim. Eu particularmente eu tô bem animado. Por mais que eu esteja cansado, eu tô animado. Aham. Às vezes eu tô cansado, tipo, mano, não aguento mais, eu preciso que vocês não falem comigo. Como às vezes eu tô cansado, como hoje, cansado, mas animado, assim, pra fazer o que tiver que fazer e quando tiver no horário de deitar e descansar, é o que eu vou fazer. Isso é importante. Mas eu acho que às vezes a gente só vai chegar nesse lugar se a gente se colocar em mais situações como essa. Então, se às vezes no primeiro sinal de cansaço você parar, você não vai conseguir ainda tirar o melhor de você nessas situações. Porque às vezes sai até melhor do que você imagina. Então, tipo, às vezes você acha que você tá pronto, porque você tá disposto, porque você colocou sua melhor roupa, você fez muitas coisas. Não é nem o tema do que a gente vai conversar agora, mas Não tem nada a ver com o que a gente vai conversar agora. Mas é interessante, porque tipo, às vezes você acha, e aí quando você vai ver o resultado, não é o mesmo de quando aquele dia que você estava cansado, você estava meio, porra, mano, tô pra baixo, mas você vê que você entregou o melhor que você tinha e foi o melhor que era necessário. É isso, irmão. E falando sobre isso, Agora sobre o não tem nada a ver o nosso tópico. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ser um pouquinho mais flexível. Eu tava conversando com o poeta antes desse episódio começar e eu acho que a gente tá muito intolerante às pessoas, sabe? A gente olha com um olhar de muita raiva, sei lá, parece que a gente perdeu um pouquinho de compaixão, sabe? Um pouquinho de amor, um pouquinho de tolerância mesmo, de compreensão, entender que às vezes o outro não vai estar no seu melhor dia, ou às vezes a pessoa ela não tem a intenção de te ofender, mas você toma aquilo como uma ofensa e aí você ofende a pessoa. A ideia é que não é a gente aceitar tudo e não impor limite nas nossas relações, eu não penso dessa forma. Mas eu acho que a gente pode ser um pouquinho mais flexível, sabe? Desculpar os outros, tratar as pessoas com mais gentileza e entender que às vezes as pessoas elas vão cometer erros, mas se a gente também espera ser desculpado quando a gente faz algo de errado, a gente também precisa dar esse espaço para o outro errar e desculpar. Exatamente, né? É uma coisa que a gente começou a gravar até rápido, porque eu falei, mano, melhor a gente já começar a gravar, porque a gente já tava entrando no assunto. Mas é porque é justamente isso, sabe? Uma coisa que eu aprendi recentemente, foi recente, tipo, de verdade, tem poucos dias, é que não é por mal, sabe? Muitas vezes, assim, a gente acaba levando para um outro lado, assim, até porque muitas vezes as pessoas erram com a gente mesmo. Como a gente erra com as pessoas erram com a gente. Mas muitas vezes, assim, não é por mal. Eu acho que cabe muitas vezes a nós entender qual que é a gravidade disso diante a nós mesmos, assim. Então, tipo, eu preciso de um tempo para mim ou eu preciso estabelecer um tal limite porque o que a pessoa fez eu não gostei. Eu acho que isso é uma coisa. Mas eu acho que também não é cabível a gente ficar levando pro lado pessoal o tempo inteiro, achando que foi por algum tipo de maldade, alguma coisa, quando na verdade não. Às vezes foi uma situação que aconteceu, foi um erro que foi cometido, mas não tem nada a ver com querer te fazer mal. As coisas simplesmente acontecem, mas eu acho que cabe a você também colocar um certo limite. Falar, ó, seguinte, até tal página do livro eu vou, depois disso aí entendeu? É isso, né? Talvez a gente não somos amigos, né? Mas temos um respeito mútuo, até porque não queremos mal, você não quer o meu, eu não quero o seu. Eu acho que tudo isso faz parte, eu acho que faz muito parte de amadurecer também. Eu acho que amadurecer traz muito desse tipo de reflexão, de você entender essas coisas. Você trouxe um ponto que eu acho muito interessante, que é a questão da comunicação. Então, eu acho muito importante a gente se comunicar. Muitas coisas poderiam ser resolvidas se a gente se comunicasse mais. Mas quando eu digo comunicar, é realmente estar aberto e disposto a um diálogo.
Então, às vezes, a gente sabe que a pessoa ela errou com a gente, aí a pessoa ela vem, ela vai se desculpar e a gente já fica na defensiva, sabe? Então, se você realmente está aberto e disposto ao diálogo, então realmente escute o que a pessoa tem para te falar. Da mesma forma que se você errasse com alguém, você gostaria que alguém te escutasse, então quando isso for ao contrário, é importante que você realmente escute a pessoa. Só que o que às vezes eu sinto é que realmente a gente está muito armado assim, sabe? A gente já está com várias pedras nas mãos e às vezes eu me coloco nessa situação. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, tipo, quando alguém pisa no meu tênis. Uma vez aconteceu no metrô e a pessoa ela pisou no meu tênis, ela pediu desculpa. E aí eu só olhei assim pra pessoa assim. Eu só olhei assim, eu falei... Sabe quando você só olha e às vezes você dá um... Qual tênis que era? Eu acho, eu não lembro meu tênis, eu não lembro, mas era um tênis branco, geralmente a maioria dos meus tênis são brancos, e era um Nike, e aí eu só olhei assim pra pessoa e eu respirei fundo, assim, a pessoa pediu desculpa, e aí eu só olhei pra pessoa e eu não falei nada, e aí nem no desculpa dela eu também não falei nada. Aí eu ofereci a outra face, irmão, porque o tênis branco... Eu sei, só que tava lotado o metrô, e é óbvio que a pessoa ela nem viu onde ela tava pisando, ela pisou sem querer no meu tênis, sabe? E aí eu só olhei pra pessoa, ela pediu desculpa, eu só olhei pra ela. Eu vou te falar que aquilo, assim, depois do dia me consumiu de uma forma, sabe? Era uma parada tão pequena, mas eu fiquei pensando, caramba, mas que tipo de pessoa assim que eu tô me tornando, sabe? A pessoa, ela pisa no meu tênis sem querer e eu me sinto, sabe, com tanta raiva assim, mano. Porque assim, a gente sempre brincou, eu sempre fui uma pessoa que eu cuidei muito bem dos meus tênis, eu gosto de lavá-los, eu cuido bem deles e tal. Eu danço, então tem certos tênis que eu uso para dançar, outros só para sair. Então eu tenho esse cuidado, esse carinho. Então eu também tenho do meu lado. Mas assim, se eu não consigo ser flexível a ponto de uma pessoa pisar no meu tênis e eu não permitir a pessoa se desculpar, eu não me sentir mal em relação a isso, sabe? Que tipo de pessoa que eu tô sendo? Então é mais esse ponto, às vezes pode ser pequenos detalhes assim da vida, às vezes não precisa ser uma mancada imensa, mas começa a pensar o tipo de pessoa que você é. Se você dá espaço para as pessoas errarem com você, porque um dia vai ser você também, sabe? Um dia pode ser eu pisar no seu tênis. Tênis... assunto de tênis é complexo, É um assunto delicado. É delicado, mas contudo, assim, tipo, eu acho que é justamente o que você estava falando, né? Porque existe, por mais que a gente brinca e tal, mas é complicado, porque as pessoas não fazem por mal, só que, tipo, eu acho que a gente também é um pouco sensível nesse sentido também, porque tudo depende também do nosso dia, do nosso humor do momento. Às vezes a gente leva para uma proporção muito grande, já me peguei fazendo isso algumas vezes, que foi uma proporção muito grande, mas é porque, tipo, não tem nada a ver com a pessoa, tem muito mais a ver com eu já estar estressado. Quando você está estressado, você lê uma mensagem do WhatsApp com raiva. Quando você está estressado, você escuta um áudio, às vezes uma respiração num lugar diferente que a pessoa coloca no áudio e você já interpreta de uma forma errada. Então também tem muito disso também. Eu acho que as relações humanas elas são complexas, então é por isso que acaba parecendo mais complexo do que é. Mas contudo, assim, a gente precisa também parar. Eu acho que a gente tem que se entender, porque eu acho que a gente tende a refletir no outro aquilo que nós somos com nós mesmos. Então, por exemplo, se a gente não tem paciência com a gente não tem paciência com o próximo. Se a gente é perfeccionista com o que a gente faz, a gente quer que exija o mesmo grau de perfeccionismo das outras pessoas também. Então, a gente precisa também saber se entender, então eu busco fazer isso, sabe? Tipo, dar um tempo para mim, eu tento me colocar na situação. Aí eu tento tomar partido sobre como que vai ser a minha relação com a pessoa. Eu vou colocar uma pausa ali, não uma pausa, mas colocar um limite do que a gente vive ali por algum motivo, ou porque eu interpretei realmente que, pô, não é isso mesmo, não é para tanto, ou se não é, entendeu? Então, tipo, mas eu busco me colocar na situação porque eu sei que normalmente a gente está refletindo na outra pessoa alguma coisa que tem mais a ver com a gente e o que nós consideramos como essa régua ela parte de nós, entendeu? Então, por exemplo, o que eu tenho que é uma coisa ética, eu acho que, assim, normalmente é o que eu vou exigir de ética do outro, por causa que é uma coisa que eu faria e eu automaticamente acho que é o que o outro deveria fazer também. Então, aí eu tento mais ou menos sair desse lugar, eu tento pensar com calma, me colocando na situação para entender o lado dele. Não sei se está ficando complexo a linha de raciocínio. Não, mas assim, foi perfeito. Eu entendo essa linha de raciocínio, ela é perfeita, porque ela justamente reforça aquilo que eu estou tentando dizer, que
às vezes a gente também não pode levar as coisas pro pessoal porque as pessoas elas também pensam diferente. Então, trazendo pro meu aspecto do lance do tênis, para algumas pessoas pisar no tênis pode não ser nada. Para mim pode significar o final do mundo, entende? Já eu entendo. Entendeu? Por isso que eu tô falando, por isso que é importante também às vezes a gente entender essas paradas e entender que às vezes o que as pessoas elas vão fazer pra gente, às vezes na cabeça delas nem é nem para tanto, só que às vezes na nossa visão aquilo pode tomar outra proporção, seja pela nossa atual condição do momento, como você falou, às vezes a gente está num dia estressante, ou seja por uma questão de visão de vida mesmo diferente do outro. Então, às vezes por isso que acaba sendo complexo, porque as pessoas elas têm muitas vivências, experiências diferentes. Para a pessoa, às vezes, é só um tênis. Agora, para você, não, porque você dá valor para o seu tênis. Sim. Entendeu? Então, tipo, era aí onde eu queria chegar. Então, a pessoa ela só tá vendo um bem material. A gente tá vendo algo que a gente tem zelo, que a gente tem carinho. Entendeu? Então é diferente, entendeu? Mas essa é a importância da gente ser pessoas mais flexíveis, entende? E saber se comunicar também. Porque se o outro ele não vai ter a nossa visão, a mesma visão que a gente, não tem como a gente esperar que o outro vá pensar igual. As pessoas elas não pensam iguais. E aí que entra a parte importante também da gente ser flexível e tentar entender um pouquinho o lado do outro, tentar ser mais empático. E se você não se comunica também, por exemplo, eu só fiquei com cara feia naquela situação, tudo bem que era uma situação X de uma pessoa que eu nunca mais vou ver na vida. Mas é importante também se comunicar, se fosse um amigo, por exemplo. Às vezes você tem um amigo que tem brincadeiras frequentes com você que você não gosta. Então todo dia o seu amigo ele te chama de um apelido que você não gosta, mas em nenhum momento você fala para ele, olha, eu não gosto disso. E às vezes você se afasta desse amigo por conta desse apelido, só que em nenhum momento você falou para ele que você não gostava também. Então você não deu a chance dele se desculpar com você, dele se retratar com você. Você apenas se afastou desse amigo. Às vezes pode ter sido um bom amigo, às vezes pode não ter sido. Fato é que você não deu a chance dele se desculpar. Você também não impôs sua opinião, você não deixou claro que aquilo não era legal para você, entende? Isso cabe também até mesmo para relacionamento, né? Que foi algo que eu aprendi, eu acho que tem muito no meu relacionamento atual e é o que eu mais trouxe, eu acho que de positivo, né? Pode-se dizer. Eu acho que é saber apontar aquilo que eu não gosto ou aquilo que eu gosto mais. Então, por exemplo, senão não tem como outra pessoa saber, entendeu? Então, eu não gosto que faz tal coisa. Pô, fala isso, porque não tem como uma pessoa saber. Muitas vezes, tipo, ela não tá fazendo por mal, para ela é algo que é comum. Mas você não gosta por algum motivo, mas aí você tenta sinalizar isso. Eu acho que se a gente tiver um pouco mais de comunicação, um pouco mais de diálogo, a gente consegue evitar uma série de situações que acaba pesando o clima, acaba deixando um clima mais chato, sendo que era só uma coisa que era fácil de ser resolvida, era só você ter falado, era só você ter conversado, até porque, né, eu acho que a grande parte das brigas que a gente tem, ou dos entendimentos, parte por algo que não é nem tão importante assim. A maioria das vezes, grande parte das vezes, é por algo que não é nem tão importante. É algo que acaba fazendo com que a gente, sei lá, a gente acaba nutrindo um sentimento por algo, porque ele deixou cair alguma coisa numa roupa minha. E, sei lá, isso acaba desencadeando outros tipos de pensamento. Agora não, então, tipo, aí quando vai ver, não, então esse daí não me considera. Aí acaba, tipo, virando uma coisa que pô, se você tivesse se comunicado, assim, não era para chegar tanto, né? Então, normalmente é isso. E eu acredito que quando você começa a dar mais atenção a essas questões em relação à flexibilidade e também ser mais comunicativo, isso vai melhorar não só os seus relacionamentos sociais com seus amigos, relacionamento amoroso, mas às vezes até no seu trabalho também, sabe? Às vezes você esperava um certo projeto num certo prazo e não foi entregue, às vezes um trabalho que não saiu da forma como você esperava, às vezes alguém do grupo da sua faculdade fez uma parada que você não gostou. Obviamente que no âmbito corporativo, no âmbito profissional, às vezes isso pode até te custar o seu cargo, mas se não for uma parada assim tão séria, tão relevante, releva um pouco, sabe? Relevar um pouquinho mais, eu acho que a gente falava tanto sobre relevar algumas coisas e novamente, tá, gente, tem um limite. Quando a gente guarda muito pra gente também, quando a gente acaba relevando muito, em algum momento é como se fosse uma bomba que vai explodir. Então, eu acredito sim que a gente deve relevar, mas ao mesmo tempo a gente deve ir comunicando, sabe? Então, acho que tem que ter um balanço nisso também. A gente não pode explodir tão fácil. A gente não pode querer que as pessoas sejam perfeitas e nunca errem com a gente. Mas a gente também pode impor nossos limites, a gente também pode ir se comunicando com a pessoa até onde ela pode ir, até onde é confortável pra gente, sabe?
Mas é isso, eu acho que relevar um pouquinho, ser um pouco mais flexível, até para sua vida também, você ter uma vida um pouquinho de paz, sabe? Porque são coisas que não vão estar ao seu alcance. Não está no seu controle como o outro vai agir com você, mas sim a forma como você vai reagir. Então, se você for uma pessoa mais flexível, olhar com as pessoas com mais carinho, eu acho que o mundo vai te olhar da mesma forma. Eu acho que tem um outro ponto também que eu acho que deve ser levado em consideração, que supondo que a situação realmente seja para tanto. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar também. Então, por exemplo, a gente tratou de casos onde não é para tanto. Mas também tem um caso onde realmente onde são as pessoas que realmente te prejudicam propositalmente, realmente tem a intenção de fazer isso, que isso também existe. Eu acho que por isso que é bom também a gente tratar da nossa consciência, não digo consciência, mas sim da nossa percepção sobre isso e saber nos analisar mediante a essas situações também, porque isso pode acontecer e eu acho que isso também é revoltante. Cara, você tocou num ponto muito da hora. E aí, exatamente, a pergunta que fica é o que você vai fazer? Você não pode explodir, não pode, assim, poder você até pode, mas não é o mais viável. É legal que você mantenha uma certa conduta, até porque muitas vezes você está num ambiente profissional, você está em lugares onde você pode se prejudicar também. Então, ao mesmo tempo que você acha que, pô, estou descontando a minha raiva porque a pessoa fez tal coisa para mim sabendo disso, disso e daquilo. E mesmo assim ela fez, então eu vou dar o troco de certa forma. Não é muito viável, né? Eu particularmente acho que não, e dependendo da situação que você está, vai te fazer às vezes mais mal do que para a pessoa que te fez mal de certa forma. Então cabe a nós, eu não tenho uma resposta propriamente para isso, mas a gente precisa saber se analisar para saber de que forma que eu vou conseguir tornar um ambiente habitável entre nós dois, que a gente consiga coexistir, porque parece que às vezes se torna um empecilho de você coexistir com a mesma pessoa no mesmo ambiente, porque vocês tiveram alguma desavença. Quando, na verdade, eu acho que isso não faz parte do propósito humano. O propósito humano é a gente saber, mesmo com as diferenças, conviver entre nós. Então, a gente precisa saber, isso não parte do outro, isso daí parte de nós. A gente precisa, de certa forma, ter essa consciência de o que você vai fazer diante a isso. Cara, E saber se colocar de uma forma que isso não gira uma briga generalizada, uma confusão. Enfim. Eu já pensei em criar um quadro no Pod falando sobre clichês que a gente precisa repetir, que às vezes podem parecer óbvios, mas se você parar para realmente refletir nisso faz muito sentido. E enquanto você falava, eu lembrei daquele clichê que a vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena. Muito boa, do Chaves também. Então, a gente sempre só replicava isso, mas para parar nessa frase, assim, ó, para pensar nessa frase. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Assim, ela tá matando a sua alma que tá se vingando de alguém. Nunca é o outro. Sabe? Não é o outro. Então, eu gostava muito de ver os destaques do Will Smith, que ele falava umas paradas que eu gostava muito de ouvir. E aí ele falava, tem um destaque que ele fala um pouquinho sobre quando a gente alimenta esses movimentos de raiva, de vingança, de inveja, que são sentimentos que todo mundo pode ter, todo mundo pode passar, ter contato com esses sentimentos em algum momento da vida. Eu acho que o que vai mandar, o que vai diferenciar de você de algumas pessoas é a forma como você lida com eles, mas todo mundo vai ter acesso a isso um dia. É a forma como a gente lida com isso. Então, cada vez que você alimenta o ódio, quando você alimenta uma vingança, por exemplo, ou seja, você pensa numa maldade e aí você passa tempos planejando aquilo, sabe, uma maldade para alguém, é como se você estivesse se envenenando. E isso fez muito sentido para mim. Então, assim, por mais que você esteja com raiva do outro, que você queira fazer o mal, às vezes, para alguém, que você queira prejudicar alguém, às vezes porque aquela pessoa fez uma parada que não é legal para você, pensa um pouquinho que aquilo está te envenenando, sabe? Você está alimentando o mal dentro de você. Aí já realmente não é sobre a pessoa. Eu sou uma pessoa, a gente até conversou já sobre alguns episódios, que eu sou uma pessoa muito reativa. Eu costumava ser, eu estou melhorando isso, mas eu percebo às vezes alguns comportamentos meus muito reativos. Isso depende muito, né? Vai da experiência de vida de cada um também, mas é uma parada que eu estou melhorando. Mas eu percebo que eram algumas reações das quais eu não gostaria de ter, mas eu tive porque eu era uma pessoa muito impulsiva, mas no meu processo de tentar ser uma pessoa melhor, aquilo já não cabe a mim. E toda vez que eu tomava aquela reação, depois eu me sentia mal.
Então, às vezes, eu tomava uma reação, do exemplo, alguém te dá um soco que você revida, só que aí, às vezes, você acaba se sentindo mal pela reação que você teve. Às vezes, uma palavra que você falou e aí não tem volta. Às vezes, uma palavra ela vai doer muito mais. Então, é começar a pensar um pouquinho mais nisso, realmente, de se você quer ser uma pessoa melhor, você também tem que entender que, às vezes, as pessoas elas vão agir de uma forma que você não gostaria, e aí, já partindo do princípio do poeta, às vezes, a pessoa ela vai fazer algo realmente para te machucar, mas ainda assim, se você quer ser uma pessoa melhor, é interessante você pensar duas vezes, sabe? Se você não pode ter uma boa reação para essa pessoa, se você não pode falar bem dessa pessoa, só evita falar, sabe? Eu parto desse princípio, às vezes, se eu não tenho algo bom para falar de você, eu só não vou falar, eu só vou tentar evitar falar de você. Eu acho que isso é muito importante para nós mesmos, já não se trata sobre a pessoa, sabe? Tirar a responsabilidade do outro, mas são sentimentos que eu estou sentindo, eu tenho posse desses sentimentos, então o que eu vou fazer com eles? E parando para pensar um pouquinho sobre isso, mano, eu percebo que eu sou uma pessoa que, às vezes, a raiva que eu tenho de alguém, às vezes eu posso sentir normal, ela tem uma data de validade, eu não consigo ficar nervoso por muito tempo. Verdade também. Assim, vai passando o tempo, os dias vão passando, e às vezes até esqueço que a pessoa fez pra mim, sabe, mano? Porque às vezes eu me pego admirando a pessoa, tá ligado? Porque eu olho e falo, caramba, mano, mas é que, mano, é da hora mesmo, né? Caramba, a pessoa faz isso tão legal. Eu falo, caramba, mano, porque a pessoa, mano, ela é pureza, né, mano, tá ligado? Quando eu vejo, tô pensando nisso. Porque às vezes a pessoa que te prejudicou, às vezes a pessoa que fez alguma maldade pra você, às vezes essa pessoa ela é filha de alguém, às vezes ela é mãe de alguém, pai de alguém, filho de alguém. E essa pessoa talvez ela tenha uma pessoa que ela ame muito no mundo e ela pode ser a melhor pessoa pra essa pessoa. Às vezes foi só você mesmo, tá ligado? Entendeu? Aconteceu, você foi a pessoa que cara. ela fez mal, mas E ela é uma pessoa jeito, boa também. E às vezes do mesmo jeito que eu tô tentando ser uma pessoa melhor, às vezes essa pessoa ela tá tentando ser uma pessoa melhor também. A real é que a gente nunca sabe o que o outro tá passando. E isso é muito louco, eu adoro falar sobre isso, porque a gente adora fazer comentários positivos, adora falar sobre coisas boas, eu sempre vou me colocar nessas posições do tipo, perdoe o próximo, seja mais respeitoso, seja mais empático com as pessoas, até certo ponto. Até aquela pessoa ser grossa com você, aí você deseja o pior para a pessoa. Então, assim, se é para ser uma boa pessoa, a gente tem que entender que às vezes a pessoa ela vai fazer o mal para te prejudicar, mas às vezes não significa que seja uma pessoa ruim. Às vezes ela realmente está num período difícil da vida dela. Você realmente não conhece essa pessoa. Então, se você proclama isso, se você propaga que a gente deve perdoar os outros, que a gente deve ser uma pessoa mais empática, então você tem que ser isso nos momentos mais difíceis também, não só quando convém a você. E só pra gente concluir rapidão, tem uma parada, eu vou deixar você falar também, mas tem uma parada que é muito da hora, que uma professora falou uma vez, que talvez tenha um contexto do que a gente está falando, mas não completamente, é que não significa que a pessoa mentiu para você, que ela seja uma pessoa mentirosa. Então, às vezes, a pessoa ela vai fazer uma parada com você que não vai ser tão legal, mas não dê aquele adjetivo para a pessoa. Eu já menti em algum momento da minha vida, tenho certeza que você também, talvez. Não significa que você é mentiroso e eu também. Então, por isso que a gente também tem que ser um pouquinho mais flexível. Então, quando a pessoa ela agir de uma forma com você, não tome aquela ação como uma denominação daquela pessoa. Não a rotule daquela forma. Eu acho que você matou a nota, porque tipo, você... Né, eu tô me sentindo muito representado por tudo que você falou. E é o que eu falei, tipo, às vezes eu já me peguei nessa situação e quando eu vi eu tava admirando a pessoa, falando, caramba, mano. Isso é da hora. Que pessoa da hora, né, mano? Que pena que nós não se deu bem. Mas Isso é da hora demais. Mas eu acho que, pelo menos, eu busco dar a chance, assim, pra que a gente seja. Porque às vezes você não se dá bem com a pessoa, daqui a pouco vocês viram melhores amigos. Eu acho que, tipo... É muito assim, só que você precisa estar aberto para que as coisas aconteçam, para que seja dessa forma, entendeu? Então você não pode ter uma mente fechada de tipo, eu não gosto dele, não vou com a cara dele, não vou falar com ele nunca mais. Não é tão assim, eu acho que você precisa, tipo, tenta só não falar mal da pessoa, ou falar menos dela. É isso. Automaticamente você vai ver que quando não faz parte da sua índole, querer o mal das pessoas, naturalmente você não vai querer. Às vezes você só vai querer não estar perto, mas você vai querer o bem dela. Ótimo. Quando você vai ver, tipo, as inimizades que você tem são pessoas que você só não quer ter no seu convívio. Mas você quer o bem delas, entendeu? Então eu acho que, da minha parte, eu acredito que é mais isso, sabe? É tentar nos vigiar mais do que pensar no outro, pensar mais na gente mesmo, pensar mais na nossa essência, porque a nossa essência
Eu sempre repito isso, eu acho que é sempre que vai transparecer no outro. Quando a gente faz a manutenção de nós mesmos, automaticamente a gente acaba fazendo o bem para as outras pessoas, acaba tendo atitudes boas e que talvez não implique numa amizade, mas implique em só não desejar o mal. Isso já é fazer muita coisa quando você não tem nada com a pessoa. Perfeito, meu parceiro. O que falar deste grande homem? É isso. Vitor, irmão. O último ponto que eu queria falar aqui, nossa, a gente falou muito sobre isso, não significa que você vai desculpar alguém que você precisa voltar a ter o mesmo tipo de relação com a pessoa. Às vezes você pode desculpar alguém e não voltar a falar com ela. E tá tudo certo também. Às vezes você vai desculpar alguém, só que a vida mudou, vocês já não têm mais a mesma ideia, vocês já não querem estar junto, então isso pode acontecer também. Não é porque você desculpou alguém que você quer que essa pessoa esteja na sua vida de novo. Não é sobre isso, fechou? Tamo junto, rapaziada. Boa semana.